Febre tifoide e perfuração intestinal. Jovem tem intestino fechado após milagre. Era uma tarde de verão, o sol ardia forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, então com 19 anos, trabalhava desde cedo para ajudar em casa, e apesar da vida simples, sempre tive saúde. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Primeiro foi um cansaço estranho, como se o corpo pesasse mais do que o normal. Pensei que fosse o calor ou o trabalho duro, então tomei um banho, descansei e tentei seguir em frente. Porém, no dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça latejante e uma fraqueza que não passava. Minha mãe, preocupada, colocou a mão na minha testa e sentiu o calor. Você está queimando, meu filho, ela disse. Não demorou para que o termômetro confirmasse, 39,5 graus Celsius. Os dias seguintes foram um turbilhão de sofrimento. A febre não baixava, mesmo com os remédios caseiros que minha mãe preparava. Comecei a sentir dores fortes no abdômen, como se algo estivesse rasgando por dentro. As náuseas eram constantes, e o pouco que conseguia comer, vomitava em seguida. Minha pele ficou pálida, os olhos fundos, e a fraqueza era tão grande que mal conseguia levantar da cama. Minha família, assustada, decidiu me levar ao posto de saúde da cidade. Lá, o médico me examinou rapidamente e ao pressionar minha barriga, senti uma dor tão aguda que quase desmaiei. Isso não é normal, ele murmurou. Precisamos de exames urgentes. Os resultados vieram rápido e foram devastadores. Febre tifoide complicada com perfuração intestinal. As bactérias haviam corroído uma parte do meu intestino, causando um buraco por onde vazavam fezes para dentro da minha barriga, envenenando meu corpo. O médico foi claro, ele precisa de cirurgia imediata. Se não operar, a infecção vai se espalhar e ele não resiste. Minha mãe chorava, meu pai, homem de poucas palavras, apenas apertava as mãos, olhando para o chão. Eu, mesmo com a mente confusa pela febre, entendi a gravidade. A dor era insuportável, e a cada movimento, parecia que algo se rompia dentro de mim. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte de manhã. Naquela noite, enquanto aguardava no hospital, a dor aumentou. Sentia como se facas estivessem sendo cravadas em meu ventre. Os enfermeiros tentavam me acalmar, mas o desespero era maior. Minha irmã, que havia vindo me visitar, segurou minha mão e começou a orar em voz baixa: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu irmão. Tu és o médico dos médicos, e nada é impossível para ti. Feche essa ferida, sarre essa doença, dá força para ele suportar. Suas palavras, simples mas cheias de fé, ecoaram no meu coração. Mesmo com a dor, senti uma paz estranha me invadir. Era como se Deus estivesse ali, no quarto escuro do hospital, ouvindo cada palavra. Na manhã da cirurgia, enquanto me preparavam para levar ao centro cirúrgico, minha mãe entrou no quarto com os olhos inchados de chorar. Ela se ajoelhou ao lado da minha cama e com voz trêmula começou a clamar a Deus: Pai Celestial, eu te peço pelo sangue de Jesus, cura meu filho. Tu disseste que pelas tuas feridas fomos sarados. Não permita que ele passe por essa cirurgia, Senhor. Feche esse buraco no intestino dele, limpe essa infecção, restaura a saúde dele, em nome de Jesus. Sua oração era tão sincera, tão cheia de dor e esperança, que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Os enfermeiros impacientes disseram que era hora de ir, mas minha mãe não parou. Ela continuou orando, mesmo enquanto me levavam pela maca. Chegando ao centro cirúrgico, o anestesista começou a me preparar. Eu olhava para o teto branco, sentindo o medo tomar conta. Senhor, murmurei, se for da tua vontade, me cura agora. Não quero passar por isso. Foi então que de repente senti algo diferente. Uma onda de calor percorreu meu corpo, como se uma mão invisível estivesse passando sobre mim. A dor, que há dias era insuportável, começou a diminuir. Fiquei tão surpreso que até me levantei um pouco na maca. O que foi? Perguntou o anestesista preocupado. A dor passou, respondi incrédulo. Ele olhou para mim como se eu estivesse delirando, mas insisti: de verdade não sinto mais dor. Os médicos, desconfiados, decidiram fazer um novo exame antes de prosseguir. Uma ultrassonografia de urgência foi realizada, e o resultado deixou todos boquiabertos. O buraco no intestino não estava mais lá. O intestino, que antes apresentava uma perfuração clara, agora parecia fechado, como se nunca tivesse sido danificado. A infecção, que se espalhava rapidamente, havia diminuído consideravelmente. Os médicos ficaram em silêncio, trocando olhares incrédulos. Um deles finalmente falou: isso não faz sentido. Não há explicação médica para isso. Minha mãe, que havia sido chamada para acompanhar, caiu de joelhos e começou a louvar a Deus em voz alta, sem se importar com quem estava ao redor. Glória a Deus! O Senhor ouviu nossas orações. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante.
A febre baixou, as dores não voltaram, e a cada exame, os médicos confirmavam. O intestino estava completamente cicatrizado, sem sinais de perfuração. Eles não tinham explicação, mas eu e minha família sabíamos. Deus havia operado um milagre. Durante aquelas noites no hospital, enquanto eu ainda me recuperava, minha família e os irmãos da igreja se reuniam para agradecer. As orações eram simples, mas cheias de gratidão. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado por mostrar que tu estás vivo e age em nosso favor. Uma semana depois, recebi alta. Ao sair do hospital, senti o sol no rosto e respirei fundo, agradecido por cada respiração. Minha mãe me abraçou forte e disse: Deus te deu uma segunda chance, meu filho. Agora é para servir a Ele com ainda mais fé. E foi isso que fiz. Voltei para a igreja com um coração transbordando de gratidão. Nos cultos, quando os irmãos me pediam para contar o que havia acontecido, eu não cansava de repetir: Deus é fiel. Ele ouve nossas orações. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Passaram-se os meses, e minha saúde se restabeleceu completamente. Não ficou sequela alguma, nem mesmo uma cicatriz que lembrava a perfuração. Os médicos que no início duvidavam, agora apenas balançavam a cabeça admirados. Isso não é normal, diziam. Mas para nós, era a prova de que Deus ainda faz milagres hoje, assim como fazia nos tempos bíblicos. Hoje, sempre que vejo alguém passando por uma prova de saúde, procuro encorajá-lo com minha história. Digo a eles: não desista de orar. Deus ouve. Ele sabe do seu sofrimento e tem poder para mudar a sua situação. Às vezes as pessoas choram ao ouvir, outras vezes ficam em silêncio, refletindo. Mas eu sei que, no fundo, elas sentem uma esperança renovada. E assim, cada dia que passa, minha gratidão só aumenta. Não foi por mérito meu que fui curado, mas pela misericórdia de Deus. Ele poderia ter permitido que eu passasse pela cirurgia, que sofresse mais, que ficasse com sequelas. Mas em sua bondade, Ele escolheu me curar de maneira sobrenatural, para que sua glória fosse vista. E é isso que desejo, que através desse testemunho, muitos possam crer que Deus é real, que Ele ama seus filhos e que quando clamamos a Ele com um coração sincero, Ele responde. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que nas horas de angústia possamos lembrar que Deus está conosco, mesmo quando não o vemos. E que assim como Ele fez por mim, pode fazer por você também. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Há detalhes dessa prova que nunca esquecerei, porque foram momentos em que senti a presença de Deus de maneira tão real que até hoje, quando lembro, meu coração se enche de gratidão. Uma das noites mais difíceis foi quando a dor se tornou insuportável, e o médico me disse que se não melhorasse até o amanhecer, teria que ser levado de urgência para a cirurgia. Minha mãe, que nunca saiu do meu lado, segurou minha mão e começou a orar em voz baixa com lágrimas nos olhos. Ela não chorava de desespero, mas de fé. Senhor, ela dizia, Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro. Se é da Tua vontade, cura meu filho agora. Mas se não for, dá-nos forças para passar por isso. Eu fechava os olhos e tentava me concentrar nas palavras dela, mas a dor era tão forte que mal conseguia respirar. Foi então que meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de grande fé, colocou a mão na minha testa e disse: Filho, não é assim que Deus quer que você fique. Ele não é Deus de dor, é Deus de milagres. Vamos orar juntos. E ali, naqueles minutos que pareceram horas, nós três, unidos, clamamos a Deus como nunca antes. Não eram palavras bonitas ou preparadas, eram gritos do coração. Senhor, tem misericórdia. Não nos deixe sozinhos agora. Depois da oração, senti um alívio estranho. Não era que a dor tinha sumido completamente, mas era como se algo dentro de mim dissesse: vai ficar tudo bem. Minha mãe notou isso e sorriu. Deus ouviu, ela sussurrou. E de fato, quando o médico voltou para me examinar pela manhã, ele ficou surpreso. A inflamação diminuiu, ele disse, coçando a cabeça. Isso não faz sentido médico, mas continue assim. Não precisamos da cirurgia naquela noite. E a partir daí, a melhora foi constante. Mas não foi só a cura física que Deus operou em mim. Durante aqueles dias de enfermidade, tive tempo para refletir sobre minha vida. Até então, eu era um jovem que ia aos cultos, mas não levava a sério a minha consagração. Ouvia os ensinos, cantava os hinos, mas meu coração não estava totalmente entregue. A doença me fez ver como a vida é frágil e como precisamos estar preparados para qualquer momento. Comecei a orar não só pela cura, mas pela mudança do meu coração. Pedi a Deus que se me desse mais tempo eu viveria de maneira diferente, mais dedicada a Ele.
E Deus, em sua fidelidade, não só me curou, mas também mudou meu interior. Depois que saí do hospital, senti um desejo enorme de servir mais na obra do Senhor. Comecei a participar dos cultos de doutrina com mais atenção, a buscar a comunhão com os irmãos de maneira sincera e a me dedicar à oração como nunca antes. Minha família notou a diferença. Minha mãe certa vez me disse: "Filho, você não é mais o mesmo." E isso é bom, porque agora vejo em você um homem que busca a Deus de verdade. Um dos momentos que mais me marcou depois da cura foi quando um irmão da congregação, que tinha ouvido meu testemunho, veio até mim com o rosto marcado pela preocupação. Ele me contou que sua filha estava com uma doença grave nos rins e que os médicos não davam esperança. "Irmão", ele disse, com a voz embargada, "quando ouvi seu testemunho, senti que Deus queria me dizer que Ele também pode curar minha filha. Você pode orar por ela?" Naquele instante, lembrei de como Deus tinha me sustentado e não hesitei. Colocamos as mãos sobre a cabeça daquele irmão e clamamos a Deus por misericórdia. Não sei se ele recebeu a cura imediata como eu recebi, mas sei que dali em diante, ele nunca mais duvidou que Deus ouve as nossas orações. Outra coisa que aprendi com essa experiência é que Deus usa as provas para nos aproximar uns dos outros. Durante minha enfermidade, recebi visitas de irmãos que nem conhecia direito, mas que vieram com palavras de ânimo e orações. Alguns traziam passagens bíblicas escritas à mão, outros apenas sentavam ao meu lado em silêncio, mas sua presença já era um conforto. Uma irmã mais idosa que já tinha passado por muitas lutas na vida, me disse algo que nunca esqueci: "Meu filho, quando estamos fracos, é que descobrimos quem são nossos verdadeiros irmãos. E é nessas horas que a igreja se mostra como família." Aquelas palavras me fizeram entender que a comunhão não é só para os momentos de alegria, mas principalmente para os de dor. Também aprendi que depois de um milagre, não podemos simplesmente voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Deus nos dá essas provas para que possamos testemunhar sua glória. Por isso, sempre que tenho oportunidade, conto minha história não para me glorificar, mas para que outros saibam que Deus é poderoso. Já vi pessoas que estavam quase desistindo da fé se animarem ao ouvir como Deus agiu em minha vida. Uma vez, um jovem que estava passando por uma depressão profunda me procurou depois de um culto e disse: "Quando você contou como Deus te curou, senti que Ele também poderia me tirar desse poço. Hoje, pela primeira vez em meses, sinto esperança." Aquelas palavras me fizeram chorar, porque vi que Deus não me curou só por mim, mas para que eu pudesse ser um instrumento em suas mãos. Há ainda outro detalhe que poucas pessoas sabem. Durante os dias em que estive doente, tive um sonho muito vivo. Sonhei que estava em um lugar escuro com uma porta à minha frente. Do outro lado da porta, ouvia vozes que me chamavam, mas eu não conseguia abrir. De repente, uma mão tocou meu ombro, e quando me virei, vi uma luz tão intensa que não conseguia enxergar o rosto de quem estava ali. Mas ouvi uma voz dizer: "Não é aqui que você deve ficar. Volte." Quando acordei, estava suado e com o coração acelerado, mas senti uma paz tão grande que não tinha medo. Contei isso para meu pai, e ele, com lágrimas nos olhos, disse: "Filho, Deus te mostrou que Ele tem poder até sobre a morte. Ele te deu mais uma chance." Depois desse sonho, passei a valorizar cada dia como um presente de Deus. Antes eu reclamava de coisas pequenas, como o cansaço do trabalho ou os problemas do dia a dia. Mas depois daquilo, tudo ganhou um novo significado. Até as coisas mais simples, como respirar sem dor ou poder andar até a casa de oração, se tornaram motivos de gratidão. Aprendi que a vida não é nossa, é emprestada por Deus, e devemos vivê-la de maneira que o agrade em tudo. Também entendi que os milagres não são só para as grandes coisas, como a cura de uma doença grave. Deus opera milagres todos os dias, nas pequenas coisas que muitas vezes não percebemos. Um exemplo disso foi quando, depois de sair do hospital, precisei voltar ao trabalho. Meus colegas que sabiam da minha situação, ficaram admirados ao me ver de volta tão cedo e tão bem. Um deles, que não era crente, me perguntou: "Como você conseguiu se recuperar tão rápido?" Eu respondi: "Não foi por mim, foi Deus quem me curou." Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Se Deus existe mesmo, como você diz, eu gostaria de conhecê-lo." Aquela foi uma oportunidade que Deus me deu para falar do Evangelho, e hoje aquele colega frequenta os cultos e busca a Deus. Outra lição que aprendi é que depois de um milagre, o inimigo tenta nos fazer duvidar. Houve momentos em que pensei: será que tudo isso foi só coincidência? Será que os médicos erraram no diagnóstico? Mas então Deus, em sua bondade, me lembrava de detalhes que só Ele poderia ter feito, como a ausência total de cicatrizes ou a rapidez com que meu corpo se recuperou. Uma vez em um culto, o irmão que presidia falou justamente sobre a fidelidade de Deus e como Ele nunca nos abandona.
Naquele dia, senti que Deus estava me falando diretamente: não duvide. Eu estive contigo e sempre estarei. Também não posso esquecer das muitas noites em que, depois da cura, eu acordava no meio da madrugada e, em vez de ficar com medo, sentia uma paz tão grande que só podia vir de Deus. Nessas horas, eu me ajoelhava ao lado da cama e agradecia. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas apenas um coração grato. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por me dar saúde, por minha família, por me permitir estar aqui. Esses momentos de gratidão se tornaram um hábito, e até hoje, sempre que acordo à noite, aproveito para falar com Deus. Uma coisa que sempre digo às pessoas é que quando passamos por uma prova e Deus nos livra, não devemos guardar esse testemunho só para nós. Precisamos contar, para que outros possam ser encorajados. Já vi irmãos que, depois de ouvirem minha história, vieram me contar como Deus também os livrou de situações impossíveis. Uma irmã me contou que quando seu marido estava desempregado e não tinham como pagar o aluguel, ela orou com fé, e no mesmo dia, um parente que nem sabiam que existia apareceu com o dinheiro exato que precisavam. Outro irmão me disse que quando seu filho estava desaparecido, depois de muitas orações, ele foi encontrado são e salvo, sem nenhum arranhão. Esses relatos me mostram que Deus está sempre agindo, mesmo quando não vemos. Também aprendi que depois de um milagre, não podemos nos acomodar. Deus nos dá essas vitórias para que possamos crescer espiritualmente. Por isso, depois da minha cura, passei a buscar mais a Deus na sua palavra. Comecei a ler a Bíblia não só nos cultos, mas todos os dias em casa. E cada vez que lia sobre os milagres que Jesus fez, como a cura do paralítico, a ressurreição da filha de Jairo ou a multiplicação dos pães, eu via que o mesmo Deus que fez aquelas coisas era o Deus que tinha me curado. Isso me dava ainda mais fé. Outra coisa que mudou em mim foi a maneira como encaro as provas dos outros. Antes, quando via alguém passando por dificuldades, às vezes pensava: Deus vai resolver, não preciso me envolver. Mas depois da minha experiência, entendi que Deus nos usa para abençoar aos outros. Por isso, sempre que posso, visito os doentes, oro com quem está passando por lutas e procuro encorajar os que estão fraquejando na fé. Não faço isso por obrigação, mas porque sei como é importante ter alguém que te segure a mão e diga: Deus não te abandonou. Também não posso deixar de falar sobre como minha família foi abençoada depois desse milagre. Minha mãe, que já era uma mulher de muita fé, se tornou ainda mais dedicada à obra de Deus. Ela começou a participar mais dos cultos de oração e a visitar irmãs que estavam doentes ou passando por provas. Meu pai, que sempre foi um homem reservado, passou a dar testemunhos nos cultos, contando como Deus tinha agido em nossa família. E meus irmãos, que antes não levavam a sério as coisas de Deus, começaram a frequentar os cultos com mais assiduidade. Foi como se Deus, ao me curar, tivesse abençoado toda a minha casa. Uma das coisas que mais me emociona é quando vejo jovens na congregação que, ao ouvirem meu testemunho, se aproximam de mim para pedir conselhos. Eles querem saber como ter mais fé, como orar com mais fervor, como vencer as tentações. E eu sempre digo a eles: não espere passar por uma grande prova para buscar a Deus. Busque-o agora, enquanto há tempo. Porque quando a prova vier, você já estará fortalecido nele. Vejo muitos deles mudando de vida, deixando os caminhos do mundo e se dedicando à obra de Deus. Isso me enche de alegria, porque sei que Deus está usando minha história para trazer mais almas para seus pés. Também aprendi que depois de um milagre devemos viver de maneira que honre a Deus. Não adianta receber uma bênção e continuar vivendo como antes. Por isso, passei a vigiar mais minha vida, meus pensamentos e minhas atitudes. Não quero que minha cura seja em vão. Quero que quando as pessoas me olharem, vejam não só um jovem que foi curado, mas um servo de Deus que busca viver em santidade. E assim, cada dia que passa, minha gratidão só aumenta. Não é uma gratidão passageira, que some com o tempo, mas uma gratidão que está gravada no meu coração. Porque sei que, se não fosse pela misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui. E não estou falando só da cura física, mas da cura espiritual, da mudança que Ele operou em mim. Antes eu era um jovem cheio de planos próprios, que pensava mais em si mesmo do que em Deus. Hoje meu maior desejo é servir a Ele e ver sua glória manifestada. Por isso, sempre que tenho oportunidade, digo às pessoas: não desista de buscar a Deus. Mesmo quando parece que Ele não está ouvindo, Ele está agindo. Mesmo quando a dor é grande e a noite é longa, o amanhecer virá. Deus não nos prometeu uma vida sem provas, mas prometeu estar conosco em todas elas. E isso é suficiente. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que nas horas de angústia possamos lembrar que Deus é fiel. Que nas horas de alegria possamos dar graças a Ele.
E que em todos os momentos possamos confiar que seu amor por nós é maior do que qualquer prova que possamos enfrentar. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém.